Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E atenção, é hoje, hein? O último dia de inscrições no ProUni, o programa Universidade para Todos. São oferecidas mais de 338 mil bolsas integrais e parciais em faculdades privadas em todo o país. Não dá para perder essa oportunidade, né? Dilson Santa Fé tem os detalhes. Termina nesta terça-feira, dia 28, o prazo para inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni. Estudantes que participaram do Enem 2023 ou 2024 podem concorrer a bolsas integrais de 100% ou parciais 50% em instituições privadas de ensino superior. Nesta edição, o ProUni disponibiliza mais de 338 mil bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas. As áreas com mais vagas são administração, pedagogia, direito, Ciências Contábeis e Educação Física. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 4 de fevereiro e o da segunda em 28 de fevereiro. O estudante ainda pode demonstrar interesse nos dias 26 e 27 de março em fazer parte da lista de espera. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para participar, é preciso ter obtido, no mínimo, 450 pontos no Enem, nota maior que 0 na redação e atender critérios como renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais. Também é necessário ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista em instituição privada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E olha, a gente recebeu a informação aqui na nossa produção de que o Ministério da Educação deve estender o prazo de matrícula para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo começou hoje e terminaria dia 31 de janeiro, sexta-feira, né? A data final deve passar então para 3 de fevereiro e aí você ganha mais um final de semana. Mas a gente segue acompanhando a publicação dessa alteração e conta para você aqui no programa ou no site radiogov.ebc.com.br. Fique ligado! Um programa de bolsas de mestrado e doutorado está promovendo a internacionalização da pós-graduação oferecida aqui no Brasil. Estudantes de 16 países da América Latina e do Caribe foram selecionados pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para 1.400 bolsas de estudo em 25 estados e no Distrito Federal. Claudimário Carvalho conta pra gente. O programa Move La América, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, selecionou mais de 1,4 mil bolsistas de mestrado e doutorado para estudar em instituições brasileiras. Segundo informações do Ministério da Educação, a iniciativa visa promover a internacionalização da pós-graduação no Brasil e vai atrair estudantes de 16 países da América Latina e do Caribe. Os bolsistas serão distribuídos em 25 estados e no Distrito Federal. O Rio de Janeiro será o principal destino. Receberá 353 alunos, seguido por São Paulo com 252. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste acolherão 393 estudantes no total. A maior parte dos intercambistas é da Argentina, com 694 selecionados, seguida por Colômbia, México e Chile.
Os participantes receberão bolsas mensais de até R$ 3.100, além de auxílios para deslocamento, instalação e seguro-saúde. Cada projeto de pesquisa ou extensão será financiado com R$ 5.000, coordenado por professores brasileiros. A lista de aprovados e instituições de destino está disponível no site da CAPES, www.gov.br/CAPES. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Mais um caso lamentável de racismo no futebol. Século XXI, cara, já estamos no ano 2025 e ainda tem racismo no mundo, é brincadeira, hein? Dessa vez a vítima foi o atacante brasileiro Ryan, durante uma partida do Sul-Americano Sub-20 no último domingo. Pois bem, o Ministério do Esporte exigiu a punição contra o racismo em campo e a Conmebol prometeu uma apuração rigorosa sobre denúncia de injúria racial. Vamos saber mais com Lademir Filipim. O Ministério do Esporte cobrou medidas contra o goleiro boliviano Fabián Pereira, acusado de injúria racial pelo atacante brasileiro Ryan, durante a partida do Sul-Americano Sub-20 no domingo, dia 26. Em ofício à Conmebol, a pasta exigiu celeridade na apuração e punições exemplares caso a denúncia seja confirmada. O incidente ocorreu na vitória de 2-1 do Brasil sobre a Bolívia e está sob a análise da unidade disciplinar da Conmebol, que abriu investigação nesta segunda-feira, dia 27. O Ministério destacou que a impunidade reforça a violência racial e desrespeita os valores do esporte como ferramenta de transformação social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Pois é, falei, século XXI ainda tem racismo, ainda tem também, sabe o quê? Não sei o que é pior um do que o outro, os dois são horrorosos, né? Trabalho escravo. Saiu agora à tarde um balanço sobre o avanço do Brasil no combate ao trabalho escravo em 2024. Foram mais de 1.000 ações fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, com resgate de mais 2.000 trabalhadores no ano passado. Quem tem todos os detalhes é a Estefânia Lima. O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou em 2024 mais de 2.000 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em todo o país. As fiscalizações realizadas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel e pelas unidades regionais do Ministério somaram 1.035 ações fiscais e garantiram o pagamento de mais de R$ 7 milhões em direitos trabalhistas para os trabalhadores resgatados. De acordo com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, os setores com mais resgates foram a construção civil, o cultivo de café e a produção de cebola. Os três setores juntos somaram 701 resgates. Além disso, os dados apontam aumento expressivo de resgates em áreas urbanas, representando 30% do total. No trabalho doméstico, 19 trabalhadores foram retirados de condições degradantes em 22 operações realizadas. Os estados com mais trabalhadores resgatados foram Minas Gerais, com 500 resgatados, São Paulo, com 467 e Bahia, com 198. Em 2025, o Brasil celebra os 30 anos da política pública de erradicação do trabalho escravo. Desde 1995, as inspeções feitas pelo MTE resgataram mais de 65 mil trabalhadores e mais de 155 milhões de reais foram pagos em direitos trabalhistas e indenizações. O Brasil é reconhecido internacionalmente no combate ao trabalho escravo, mas o MTE reforça que a erradicação definitiva dessa prática depende de uma atuação abrangente do Estado, em constante articulação com a sociedade civil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Me diz uma coisa aí, tem obra parada em saúde aí na sua cidade? Alguma UPA, UBS, posto de saúde, hospital prometido, mas que nunca foi entregue? Pois é, o governo federal tem um programa de retomada dessas obras paradas desde o ano passado e anunciou que 478 obras de saúde em 290 municípios estão sendo reativadas. Dilson Santa Fé.
O governo federal anunciou a retomada de 478 obras de saúde em 290 municípios do país, somando 189 milhões de reais em investimentos. A medida traz a relação das 282 obras que serão reativadas ou regularizadas e 196 que tiveram autorização para serem repactuadas. De acordo com o Ministério da Saúde, as obras retomadas estão divididas entre 109 academias de saúde, 340 unidades básicas de saúde, 19 unidades de pronto atendimento, além de outras estruturas para ampliação dos serviços de saúde. Essa é a segunda etapa do Programa de Retomada de Obras na Saúde, iniciado em 2024 e já contabiliza 1.478 obras reativadas e repactuadas em todo o país. Desde o início do programa, foram identificadas 5.573 obras paralisadas ou inacabadas na área de saúde. Dessas, 2.504 já possuem a documentação exigida pelo Ministério para participar da retomada. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E olha só, um projeto piloto do Ministério da Previdência Social e do INSS com os Correios tem dado resultado. É o acesso ao AtestMed, uma plataforma que permite a substituição da perícia médica presencial pela análise documental em casos de benefícios por incapacidade temporária. Quase 22 mil pessoas já foram atendidas. Estefânia Lima volta com essas informações. Desde outubro de 2024, quase 22 mil segurados do INSS já utilizaram o serviço AtestMed nas agências dos Correios para requerer benefício por incapacidade temporária ou cumprir exigências do Instituto Nacional do Seguro Social. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Previdência Social, o INSS e os Correios. O INSS aponta que, atualmente, 4.200 agências em todo o Brasil estão aptas a receber atestados médicos e demais documentos necessários para dar entrada no benefício. Além dos Correios, os segurados podem utilizar o aplicativo ou site Meu INSS e a Central 135 para requerer benefício ou cumprir exigência. O AtestMed permite que trabalhadores afastados do serviço por incapacidade temporária solicitem o benefício sem a necessidade de perícia médica presencial, desde que apresentem atestado válido. Para saber quais agências dos Correios oferecem esse serviço e obter mais informações, basta acessar gov.br/INSS. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E agora um registro aqui no nosso Giro de Notícias. O Brasil perdeu hoje a escritora Marina Colasanti, aos 87 anos. Em nota, o presidente Lula lamentou a perda e destacou que Marina foi uma múltipla artista que atuou como escritora, contista, jornalista, tradutora e artista plástica. Colasanti deixa um legado de mais de 70 obras, entre contos, poesias, crônicas e livros infanto-juvenis que cativaram diferentes gerações de brasileiros de todas as idades. A nota de pesar do presidente ressalta ainda os diversos prêmios literários recebidos por Marina Colasanti, entre eles o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes do Brasil, em que foi contemplada 7 vezes em diversas categorias. Eu pesquisei uma frase da Marina Colasanti aqui para fazer essa singela homenagem. Olha que coisa bonita. Mas amor e sofrimento são vida, e negando-se a eles, você se nega a si mesmo. Marina Colasanti. Bonito, né? Bonito. Fica aí então nosso registro e também nosso sentimento pela morte de Marina Colasanti. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E a gente faz um giro agora por todas as regiões do Brasil para saber como anda o tempo. Roda aí a previsão, Zé. Previsão do tempo para esta terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 22 e máximo de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Rondolândia, no Mato Grosso.
comemora aniversário com tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 55%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. Iramaia, na Bahia, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 19 e 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 65%. Castanhal, no Pará. Celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 30 graus. A umidade do ar vai de 90 a 70%. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 45%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 50%. O município de Apucarana, no Paraná, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 95 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje, que você ouviu aí com o Lademir, né? Parabéns para Rondolândia, no Mato Grosso, Iramaia, na Bahia, Castanhal, no Pará e Apucarana, no Paraná, completando mais um ano hoje. Rondolândia, no Mato Grosso, olha só que curioso, embora o município esteja realmente localizado no Mato Grosso, geograficamente, é ali na quina do estado, né? A maior parte da população tem uma ligação histórica aí com Ji-Paraná e Cacoal, que são em Rondônia, não por acaso chama Rondolândia. Região norte, a gente pensa logo em florestas, né? Pois bem, em 2024 foram realizadas 12 grandes ações de fiscalização pelo IBAMA ali em Rondolândia. Elas resultaram em 6 infrações ambientais registradas e 5 embargos ambientais realizados. Situação nada boa, né? 12 ações e 11 situações registradas pelo IBAMA lá como negativas, né? Esse embargo ambiental é uma sanção administrativa aplicada pelo IBAMA para interromper atividades que causem danos ao meio ambiente. Visa exatamente a regeneração do meio ambiente e a recuperação da área degradada. Então, o que é? O embargo ambiental é aplicado em caráter de urgência ali no ato da fiscalização. E a área embargada fica isolada para que possa retornar ao seu estado original, o que, sem dúvida, demora anos e anos, né? Vamos lá, Iramaia, na Bahia, Chapada Diamantina, lá tem 2.000 famílias recebendo o Bolsa Família todo mês, com benefício médio de R$ 666. Castanhal, no Pará, também tem gente recebendo o Bolsa Família, e é mais gente, hein? Lá em Castanhal, 23.000 famílias precisam receber ajuda
do governo federal através do Bolsa Família. A média da bolsa lá em Castanhal também é de R$ 666. Apucarana, no Pará, uma cidade universitária, tem 2 universidades públicas, o TFPR e a Unespar, e tem 2 faculdades particulares, a Facnopar e a FAP. Governo federal presente na educação do município através do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que visa garantir a alimentação dos estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da educação básica pública. Nesta cidade aí de Apucarana foram beneficiadas 14 mil crianças e adolescentes em 62 escolas, que receberam inclusive direitinho aí os recursos reajustados para a merenda, né, para a alimentação escolar em 2024. 77 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, onde o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, faz o repasse do dinheiro diretamente às escolas para pequenos reparos e manutenções durante o ano, sem necessidade de licitações e outras burocracias. Apucarana aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e aí pode receber recursos federais que apoiam a implementação de 35 horas semanais de aulas nas escolas da educação básica, compreendendo aí pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, na faixa etária de 4 a 17 anos. Apucarana também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental. Além disso, esse programa, né, da criança alfabetizada visa recuperar as aprendizagens que foram prejudicadas durante a pandemia. 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano são atendidas neste programa Criança Alfabetizada. 1.700 estudantes estão matriculados em nível superior na cidade e 117 alunos foram atendidos pelo ProUni, sendo que 73,5% conseguiram bolsas integrais, ou seja, tem renda familiar de até um salário mínimo e meio. Quando o inscrito, né, tem a renda familiar de até 3 salários mínimos, aí ele consegue a bolsa parcial, que é de 50%. E ainda tem mais coisa do governo federal para a educação em Itaporanga. Lá tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu, vejam vocês, 114 mil exemplares de materiais para 18.300 alunos na cidade em 2024. E tem também o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que atendeu 260 estudantes durante o ano de 2024 no município de Apucarana. Isso tudo eu vi aonde? No Comunica BR. Você também pode saber o que o governo federal está fazendo aí pela sua cidade diretamente na internet. Comunica BR tem várias informações para você, hein? Olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um bate-papo sobre a nova classe média no Brasil, um episódio inédito do Fala MDS e muito mais no Momento Serviço. Não sai daí. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h23. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo. Dayana Medeiros. 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E agora um recado para você saber como participar aqui do nosso Assunto Federal. Manda aí, Thaísa! Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir.
99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem. Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí. Tá dado o recado, Filipim. Vamos seguir com o nosso assunto federal. Em Brasília, 4h25. E hoje tem Minuto Ciência por aqui. O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, vinculado ao governo federal, desenvolve soluções sustentáveis, transformando desafios em oportunidades. A repórter Mariana Leite tem as informações. Minuto Ciência. Criado em 2005 para apoiar o desenvolvimento tecnológico e econômico nordestino, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem atuado no desenvolvimento sustentável da região e adequado as ações para contribuir diretamente para 16 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É o que aponta um relatório produzido pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do CETENE, como detalhou o diretor da unidade, Marcelo Carneiro Leão. Objetivos que tratam do combate à fome, com desenvolvimento de produtos através da biofábrica, dos nossos laboratórios de biotecnologia. Um outro objetivo muito caro para o CETENE refere-se à questão da sustentabilidade. Nós trabalhamos com pesquisas voltadas à criação de energias renováveis. Além disso, a gente também foca fortemente no desenvolvimento de ações que causam bem-estar à saúde das pessoas e dos animais, com desenvolvimento de bioinsumos, de biofármacos. Segundo Bianca Galúcio, tecnologista responsável pelo INT CETENE, a unidade de pesquisa do MCTI construiu um documento que versa sobre todas as tecnologias desenvolvidas na instituição nas 3 áreas do conhecimento: nanotecnologia, biotecnologia e computação científica. Nós mapeamos 56 projetos relacionados com essas 3 áreas e vimos o que podemos contribuir para que essa agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sejam alcançados. O que nós podemos contribuir para a nossa sociedade a nível mundial, a nível nacional e também a nível regional, enquanto unidade de pesquisa localizada no Nordeste brasileiro. Para conhecer sobre a atuação do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, acesse o site www.gov.br/CETENE. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Assunto Federal. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no ProUni? A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu? Seria como uma atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora. Use a sua nota do Enem no ProUni para conquistar uma bolsa e fazer seu curso superior em uma instituição privada. As inscrições do ProUni vão de 24 a 28 de janeiro em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. E o Brasil voltou a ser um país de classe média, segundo uma pesquisa assinada pela Tendências Consultoria e divulgada nesse mês de janeiro. No Fala MDS de hoje, a gente vai saber mais sobre a nova classe média brasileira e as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que contribuíram para esse resultado. O convidado é o secretário de Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton. Roda aí, Zé. Fala MDS.
Olá, sejam todos bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Braz e é um prazer recebê-los aqui. Além de garantir comida na mesa dos brasileiros mais vulneráveis por meio de programas de transferência de renda, o governo federal trabalha para a redução da pobreza e tem obtido resultados positivos. Entre junho de 2023 e dezembro de 2024, 1,5 milhão de famílias deixaram a baixa renda, ou seja, deixaram a pobreza. E neste mesmo período, 972 mil pessoas inscritas no Cadastro Único passaram a integrar a classe média brasileira, com renda média de R$ 3.400. Para falar sobre como a pasta contribuiu para a ampliação da classe média no Brasil, o Fala MDS recebe o secretário de Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton. Secretário, bem-vindo. Obrigada por vir conversar com a gente sobre esse assunto. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e que realmente a migração das pessoas no Brasil estão em vulnerabilidade social para a classe média. Isso é uma conquista, né? Com certeza. Uma notícia boa. Secretário, vamos começar então explicando esses dados que eu mencionei agora na abertura. Eles foram obtidos a partir de um cruzamento de informações do Cadastro Único e do CAGED, né? Que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, não é isso? É isso, e também fruto de uma pesquisa, Tendências Consultoria, né? Que fez uma pesquisa, foi inclusive amplamente divulgado no jornal O Globo, né? Mostrando exatamente esse avanço significativo que houve para a classe média no país, né? Quer dizer, se você observar, quer dizer, o Brasil voltou majoritariamente, né, a um país de classe média, quando ele coloca que 50,1% dos domicílios, né, pertencentes às classes C ou superiores, eles estão na classe média, ou seja, desde 2015 que isso não acontecia. Então, é um dado histórico, né, e marcante. Com certeza. O senhor pode repetir então para a gente a origem dos dados? Tendências Consultoria que fez esse levantamento, mas fruto, logicamente, do cruzamento, né, do Cadastro Único com o CAGED, etc. Isso para quem tiver interesse de explorar mais essa pesquisa, né? Agora, secretário, quando os dados começaram a positivar? O senhor falou que era desde 2015 a gente não tinha um número referente à melhoria para a classe média, né? Ou seja, a partir de quando se identificou essa passagem da pobreza para a classe média desses brasileiros, especificamente os inscritos no Cadastro Único? Em 2023 começa esse processo, primeiro com a nova política do Bolsa Família, né, que esse programa de transferência de renda que melhorou a vida de milhões de pessoas. E todas as políticas que foram colocadas pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que contribuíram também para que essa migração se efetivasse. Além de valorização do salário mínimo, além, evidentemente, da economia, do PIB, né? Tudo isso contribuiu para que esses números fossem revelados. Isso. E a pasta do senhor, que é a Secretaria de Inclusão Socioeconômica aqui do Ministério, ela vai acompanhando essa migração, né? Com certeza, né? Porque essa secretaria da qual eu estou à frente, é a Secretaria de Inclusão Socioeconômica. Então, ela tem a missão de tirar pessoas do Cadastro Único mediante o emprego e o empreendedorismo, capacitando essas pessoas. Então, quando a gente vê esses números, evidentemente que tem a ver com tudo que fazemos, tudo que temos feito, né? Que tudo que o Ministério tem feito, a bandeira que o ministro levantou, né? Quer dizer, não é só pagar benefícios sociais, mas também se preocupar em que a renda dessas pessoas se eleve e saia da pobreza. Combater a fome, ok, é um emergencial, mas tirar da pobreza é um processo mais demorado. E na sua opinião, secretário, a que se deve essa elevação de renda, especialmente dentro das políticas coordenadas aqui pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? Veja, entre os fatores que foram apontados dessa melhoria, primeiro foi o aumento da massa salarial. Houve realmente um aumento efetivo, real do salário mínimo, né? Então isso contribuiu muito para levar as pessoas das classes D e E para a classe C e por aí vai. Pela primeira vez também, a Fundação Getúlio Vargas aponta que há uma
queda na desigualdade social, né, no país. Quer dizer, pela primeira vez isso está acontecendo, né, também. E, como eu falei para você, a economia, o PIB realmente crescente, né, surpreendeu todos com o indicador que foi colocado. Ele também contribui para isso. Mas o emprego, o maior responsável por esses indicadores, né? O número de empregos, para você ter uma ideia, quer dizer, o número de desocupação no país foi de 6,1%, né? Então isso é um indicador muito forte, né? Então tudo isso contribuiu, né, para que a gente tivesse hoje esses números, né? Tá certo? Ainda está fresco aqui na minha memória, a gente está gravando aqui no meio de janeiro, mas ainda está fresco a minha ida ao supermercado ali para as festas de fim de ano, e o supermercado lotado e muita gente comprando, e eu pensei justamente nessa questão das pessoas podendo comprar, né, podendo organizar suas ceias e tudo. Isso é reflexo, então, do que a gente vem trabalhando aqui no Ministério, né? Exato. Como eu falei, a taxa de desemprego caiu para 6,1, né? Isso agora no final de 2023. E quando você vê o nível de ocupação, quer dizer, atingiu 58,8%, quer dizer, superando, né, o índice de 56,8%, que era o máximo que tinha atingido em 2019. Então, realmente, o cenário é favorável ao emprego, ao pleno emprego no país. Junto à Bolsa Família, ao BPC e, enfim, outros programas de transferência de renda. Claro. Agora, secretário, eu tenho um dado aqui relevante para o nosso público. Entre as famílias que superaram a baixa renda, 28% vivem em lares que têm renda de 2 salários mínimos ou mais. Qual a importância de se aumentar a renda dos brasileiros? Que é o que eu mencionei agora sobre o supermercado, né? Dá poder de compra e o que mais? A gente tem que aumentar por quê? Não, veja, o nosso conceito aqui de pobreza, quem ganha até meio salário mínimo, né? E na extrema pobreza, os que ganham até 218 per capita. Ora, se você aumenta a renda dessas pessoas acima de meio salário mínimo, você tira essas pessoas dessa situação de pobreza. Então, a renda é o fator fundamental para poder tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade, né? Os programas sociais são importantes, de transferência de renda, mas eles não são uma política que possa permanecer. As pessoas querem melhorar de vida, as pessoas querem passar de classe social, as pessoas querem emprego, porque o emprego não é só o salário em si, mas ele vem carregado de outros benefícios. As pessoas que têm um emprego formal têm o FGTS, muitas dessas empresas, que até parceiras nossas, elas concedem auxílio educação, plano de saúde, plano odontológico. Quer dizer, quando você soma essa gama de benefícios, é muito mais do que um salário mínimo, né? É muito mais do que renda, então, né? muito mais do que renda, né? E também, né, dá dignidade àquela pessoa, né? Na verdade, a pessoa passa a ter uma perspectiva de crescimento na sua vida profissional e familiar, né? Eu vou pegar o gancho das empresas parceiras que o senhor mencionou agora. Eu acredito que o senhor esteja falando do programa Acredita no Primeiro Passo, que tem o fator microcrédito, né, a oferta de microcrédito, mas também tem a parte de capacitação e de parceria com empresas. O senhor pode trazer um pouquinho mais sobre isso? Porque eu acredito que isso também tenha contribuído e ainda vai contribuir mais para a empregabilidade no país. Sim, o ministro, né, ele abriu estas parcerias com as grandes players nacionais, né? Então, aqui tem parceiros do Ministério, vários setores, o setor de saúde, o setor farmacêutico, indústria, o setor de educação. Então, esses setores, eles têm reservado suas vagas para as pessoas do cadastro único, né? E isso é importante porque quebra-se um preconceito que existia no passado de que as pessoas que compunham esse cadastro eram pessoas desqualificadas, eram pessoas que não tinham condições, né, de obter um emprego mais qualificado. E, na verdade, isso não é verdade, né? E hoje, por exemplo, temos quase 3 milhões de pessoas com nível superior, temos 14 milhões de pessoas com nível médio completo, né? E essas pessoas têm se destacado quando contratado por essas empresas. Há pessoas que nunca tiveram emprego
e que com 4 ou 5 meses já passaram a ser gerentes de área, né? Ganhando 5, 6 salários mínimos. Então, esse é, como disse o próprio ministro, é uma riqueza que o Brasil tem, né? 94 milhões de pessoas que compõem o cadastro único. Então, você tem pessoas nos mais diversos perfis que precisam apenas de uma oportunidade, ou para o emprego, ou aquelas que têm perfil para empreender, né? E montar os seus próprios negócios, né? Então, também tem uma faixa de pessoas que querem empreender, que querem mais autonomia, que querem mais tempo para cuidar da família. E essas pessoas vão para o empreendedorismo e com muito sucesso, montando negócios que possam ganhar 3, 4 salários, o que seria muito difícil, às vezes, obter isso no mercado de trabalho formal. Então, está crescente essa faixa de pessoas com esse perfil. E apoiar essas pessoas, esses empreendedores inscritos no Cadastro Único, é um outro braço do Acredita, né, secretário? É um outro braço, porque o Acredita, ele no primeiro passo, ele não é só crédito, né? Ele é capacitação, qualificação profissional e intermedia para o emprego e empreendedorismo. Nós temos feito parcerias para capacitação com os institutos federais, com as universidades, com as empresas, inclusive privadas, como a Amazon está capacitando 500 mil mulheres, né? A Huawei, que é uma das maiores empresas de tecnologia da China, o Sistema S. Então, todo mundo está engajado e sensibilizado nesse processo de capacitação dessas pessoas. O senhor pode trazer um balanço para a gente sobre o ano e alguma expectativa para o próximo, para esse 2025, 2026 do programa? O programa Acredita em 2024 foi um sucesso, porque veja que ele se transformou em lei, né? Em julho, hoje é lei. Quer dizer, depois de quase um ano de negociações com várias áreas de governo, finalmente ele foi sancionado em lei pelo presidente Lula. E começamos o programa, quer dizer, com as instituições financeiras, a princípio o Banco do Nordeste, que fechou o ano entre julho e dezembro, aplicou 550 milhões de reais, beneficiando 60 mil pessoas, né? Com taxas de juro de 8,75 ao ano. Isso é inédito, porque em média o microcrédito no país pratica taxas mensais de 3,5% ao mês, né? E se conseguimos com que o banco reservasse uma fatia do Fundo Constitucional e aplicasse, o BASA também aderiu, e estamos em negociação com as agências de fomento, o Banco Brasil, Caixa. Então, esse ano de 2025 é um ano de resultados. É um ano em que o programa vai se expandir, né, para todo o país, e o número de beneficiários com certeza será muito maior, né? Queremos tirar aí 1 milhão de pessoas mediante o aumento da renda, né? Quer dizer, e se tirarmos 1 milhão, impacta aí o orçamento em 8,5 bilhões de reais. Quer dizer, realmente é uma área, um ministério, quanto mais você avança, mais você economiza. É muito bom. E veja, não é que o objetivo principal é a todo custo que eu quero tirar a pessoa, cortar pessoas. Não, é levar a renda dessas pessoas. E as pessoas, quando elevam a renda, elas saem naturalmente, né, do Bolsa Família, do Cadastro Único, né, vão pôr uma regra de proteção, e que essa regra de proteção dá a elas garantia de que, se a renda cair, eles retornam novamente para o programa, né? Eu queria que o senhor fechasse essa entrevista, o senhor falando dessa importância do empreendedorismo para estes resultados que a gente teve e para aquilo que se espera. Olha, hoje o empreendedorismo é um dos maiores vetores, né, de crescimento de renda e desenvolvimento do país, né? Como eu falei, há uma fatia enorme de pessoas querendo uma oportunidade. Hoje o microcrédito do país, que é o instrumento utilizado para alavancar os negócios oriundo do Cadastro Único, estão concentrados basicamente no Nordeste, 77% do crédito. O que queremos é que isso se expanda para as outras regiões do país, né? Basicamente no Nordeste, porque tem um banco no Nordeste com uma boa experiência de mais de 25 anos. Mas nós queremos que o mesmo modelo que é adotado com êxito pelo Banco do Nordeste seja expandido para demais regiões, porque todas as regiões do país têm pessoas
esperando uma oportunidade, né, para montar, dinamizar os seus negócios, né? Então, às vezes, um pequeno capital é o suficiente para poder essa pessoa sair da situação de pobreza. Secretária, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu, como jornalista, adoro dar notícia boa e contar que as pessoas estão ingressando à classe média é muito bom. Trazer esses números, esses dados todos. Espero que o senhor tenha um bom ano. Espero recebê-lo aqui para a gente fazer outros balanços, então, do Acredita. Com certeza. Outros bons números. Vamos ter bons números esse ano, né? Porque isso aqui nos motiva, né? Ver pessoas alcançando, né, a sua independência financeira, a sua autonomia, em condições dignas de consumir, de sair, de andar. Então é isso que nós queremos, né? A melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Quando a gente vê esses números que o país é um país já de classe média, novamente, isso nos anima novamente, né? É verdade, é muito animador mesmo. Bem, o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é o Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS. Momento Serviço. A gente já falou isso aqui hoje, mas nunca é demais reforçar, porque esse assunto é federal, hein? As inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, terminam hoje. Roda aí o Boletim MEC, Zé. Olá, eu sou Léo Gomes e você está ouvindo o Boletim MEC. As inscrições para o ProUni 2025 estão na reta final. O MEC recebe até às 23h59 desta terça-feira, 28 de janeiro, as inscrições dos candidatos ao programa Universidade para Todos. Por meio do programa, são oferecidas bolsas de 100% ou parciais de 50% sobre o valor da mensalidade para cursos em instituições privadas de educação superior. Nesta edição, o programa oferece mais de 338 mil bolsas em 403 cursos em aproximadamente 1.000 instituições. Dessas bolsas, 203 mil são integrais e 135 mil são parciais. Os candidatos interessados devem se atentar a possíveis fraudes e golpes no momento da inscrição. A participação no programa é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do ProUni no portal Acesso Único, utilizando a URL acessounico.mec.gov.br/ProUni. Para participar, o estudante deve atender a certos quesitos, sendo os principais: ter o ensino médio completo, ter participado do Enem em 2024 e 2023 ou nas duas, e ter obtido nota acima de 450 no exame e maior que 0 na redação. Criado em 2004, o ProUni já beneficiou mais de 3,4 milhões de estudantes em 20 anos de existência, sendo a maioria deles mulheres e negros. Para saber mais sobre o ProUni, acesse o nosso portal em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E essa aqui é para quem é empreendedor. Quer aderir ao sistema tributário simplificado, o Simples Nacional? Então fica ligado que o prazo para fazer essa opção termina nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro. Lucília Araújo. Mais de 723 mil empresários já solicitaram a adesão ao Simples Nacional em 2025 e o prazo final para optar pelo regime tributário é 31 de janeiro. Dentre as solicitações, 255.269 foram aprovadas, enquanto mais de 468 mil ainda estão pendentes devido a irregularidades. Empresas que não aderirem até o prazo só vão poder solicitar novamente em janeiro de 2026. O Simples Nacional é um regime simplificado e favorecido, instituído pela Lei Complementar número 123 de 2006. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha, também terminam nesta sexta-feira, dia 31, as inscrições para a seleção de iniciativas voltadas a mulheres no contexto de drogas. Cada projeto escolhido vai receber um apoio financeiro de até R$150 mil. Quem explica é José Carlos Andrade. As inscrições para a terceira edição do edital Fortalecendo Coletivos da Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para Mulheres na Política sobre Drogas continuam abertas até sexta-feira, dia 31. A iniciativa é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP. As informações sobre o processo seletivo encontram-se no edital disponível no site da pasta gov.br/MJ. 6 instituições interessadas em promover ações de redução das barreiras de acesso a direitos e à justiça vão ser selecionadas. O trabalho tem como objetivo a produção de dados e informações sobre o tema e o enfrentamento à violência contra mulheres que usam drogas ou que vivem em territórios afetados pelo tráfico. As entidades envolvidas podem ser pessoa jurídica, pública ou privada, sem fins lucrativos. Cada projeto escolhido vai receber um apoio financeiro que pode chegar até R$150 mil. A homologação dos resultados está marcada para o dia 26 de março deste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E a gente segue aqui com o Momento Serviço, sempre com muita informação para você. O prazo para famílias gaúchas receberem o auxílio reconstrução termina no próximo dia 3 de fevereiro. Lademir Filipim. O prazo para as prefeituras de cidades gaúchas cadastrarem as famílias que não receberam o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100 e que ficaram em abrigos públicos durante as enchentes do ano passado, termina na próxima segunda-feira, dia 3. O cadastramento poderá alcançar até 10 mil famílias de todo o Rio Grande do Sul, conforme prevê acordo firmado com a Defensoria Pública da União. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ressalta que não se trata de um novo auxílio. A novidade é que as famílias que buscaram abrigos públicos poderão ter direito ao benefício. Portanto, aqueles que já receberam o valor não serão beneficiados novamente. O pagamento continuará sendo feito por família e não por pessoa. Os cadastros estão sendo feitos pelos municípios no próprio sistema do auxílio, sendo de responsabilidade das prefeituras o envio das informações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E os pescadores artesanais precisam regularizar a biometria para receber o seguro-defeso, benefício de um salário mínimo para garantir o sustento no período de reprodução de algumas espécies nativas. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes. O defeso é um período em que os peixes estão se reproduzindo e, por isso, a pesca fica suspensa. E para garantir renda aos pescadores artesanais, o governo federal paga a eles um seguro até que a pesca seja liberada. Mas para requerer o benefício, desde setembro do ano passado, os pescadores profissionais precisam registrar a biometria, ou seja, o cadastro digital. E somente neste início de ano, mais de 378 mil trabalhadores já tiveram os benefícios analisados e concluídos de forma automática com esse cadastro biométrico. Eles fizeram os requerimentos entre setembro e dezembro do ano passado. Jair Souza, pescador do município de Coari, no Amazonas, fala da importância do seguro-defeso na sua atividade. Para mim é muito importante porque ele chega numa boa época, né, na época da desova do peixe, e que a gente, através desse dinheiro, a gente consegue comprar alguns materiais para que, quando o peixe é liberado, termina o defeso, a gente já consegue pescar com novo material. E para mim é muito aproveitoso, né? E o pescador que zela pela sua profissão,
ele aproveita essa oportunidade do dinheiro, né? Após a obrigatoriedade da biometria, mais de 670 mil pescadores já pediram o auxílio em todo o país. Desse total, em 625 mil, a biometria foi localizada, ou seja, cerca de 35 mil não tem o cadastro da digital. A biometria deve estar cadastrada em bases como a Carteira de Identidade Nacional, o Título de Eleitor ou a Carteira Nacional de Habilitação. O secretário executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, explica de que forma os pescadores podem requerer o benefício. De duas maneiras, o pescador de forma individual ou ele representado por uma entidade de classe, seja uma colônia ou uma associação. São 3 diferentes canais que esse pescador ele pode acessar o seguro, né? Por meio do telefone, discando 135, e por meio também do canal do aplicativo Meu INSS e também pelo sítio eletrônico do INSS. Os pescadores que ainda não possuem o registro biométrico têm 120 dias após a entrega do requerimento para regularizar a situação. E para quem ainda não se cadastrou, o prazo foi prorrogado até 31 de março. Reportagem Cleide Lopes. E chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, hoje a gente vai falar de 2 assuntos principalmente, né? Tem muita coisa na Voz do Brasil, mas eu trouxe 2 para a gente destacar. Beleza. Um deles é o anúncio que foi feito hoje sobre 15 leilões de rodovias federais que vão acontecer esse ano, né? O plano do governo federal é leiloar, fazer 15 leilões de rodovias federais em todas as regiões do país. É um número recorde, nunca foram feitos tantos leilões assim em um ano, e isso deve mobilizar aí 161 bilhões de reais do setor privado em investimento na malha rodoviária do país. Isso é bom porque, além de melhorar as estradas para a gente andar, melhora a infraestrutura aí para escoar a produção, e emprego, né? Que é gerado também, né? Exatamente. Todo investimento privado assim nesse tipo de projeto faz toda uma roda da economia girar, né? Girar, verdade. Além disso, a gente vai falar de educação, viu, Luciano? Hoje é o último dia das inscrições do ProUni e a gente vai lembrar também que o programa completou 20 anos. O ProUni, que é um dos principais programas aí de acesso ao ensino superior, além do SISU, que a gente falou já essa semana aqui, né, com os resultados que saíram para o pessoal que entrou nas universidades públicas, a gente tem agora, então, o ProUni, que é uma forma também de acessar o ensino superior com bolsas concedidas pelo governo federal. E a gente vai ter uma reportagem relembrando aí esses 20 anos de ProUni, a evolução do programa e as mudanças que ele trouxe nesse acesso ao ensino superior. Boa, boa. E vai falar também, tem mais um tempinho aí? Temos. Vamos continuar falando de educação, porque a gente vai falar do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, que é o principal fundo aí responsável pelo financiamento, né, de toda a rede pública, de toda a trajetória de uma criança na rede pública de ensino. Esse que é o fundo que é utilizado para financiar todo esse percurso. Esse ano, o Fundeb vai contar com 325 bilhões de reais. São mais de quase 20 bilhões a mais do que no ano passado, um aumento aí de quase 7%, e a prioridade é a valorização dos profissionais de educação. Pelo menos 70% dos recursos devem ser destinados às despesas de pessoal. Então, a gente vai trazer aí também esses números sobre a educação básica. Educação básica, educação superior, rodovias, a gente vai falar de tudo isso, Luciano. Muito daqui bem. A pouquinho, 7h. Estamos juntos. A Voz do Brasil para todas as emissoras de rádio do país.
E agora uma última notícia, o Ministério do Turismo divulgou uma pesquisa do Booking.com com as preferências de viagens no carnaval desse ano. O Nordeste é o destino favorito dos brasileiros pro feriadão. E no topo da lista, Salvador, meu rei, é carnaval, né? Além da capital baiana, cidades como Recife, Fortaleza, Porto Seguro e Maragogi também estão entre as mais procuradas. A pesquisa também revelou que 4 em cada 10 brasileiros preferem eventos como festas e shows para aproveitar o carnaval, o que explica o alto interesse por cidades com celebrações carnavalescas tradicionais. Amanhã a gente fala sobre o turismo no carnaval. Fique ligado, estamos chegando ao final de mais um Assunto Federal, voltando amanhã às 4 da tarde ao vivo. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.